Ilhéu, transmita para Manga, escuto. Para o fogo! Da situação de guerra que se vivia, deixou lá preso também alguma mágoa, porque aquele povo, de certo, não era merecedor também daquela guerra. Seja a guerra que for, é uma guerra injusta, não há guerra nenhuma justa, todas as guerras são injustas. E então, para nós... E depois o regime em que nos encontrávamos. Exatamente. E, portanto, a vivência nossa e daquele povo levou exatamente a que acontecesse aqui o 25 de Abril. Não tenham dúvidas. Que é uma consequência direta da Revolução de 25 de Abril, foi a Guerra do Ultramar. E, a guerra mais violenta, mais atroz, ela vivia-se na Guiné. E toda a gente percebeu isso. E quando cá chegamos, vimos que alguma coisa estava errada, porque nós não tínhamos uma formação política como vocês hoje têm, compreende? E quando cá chegamos, então, vimos efetivamente que alguma coisa estava errada. E então, desenvolve-se o 25 de Abril. A nossa relação com os guineenses, com a população em geral, era uma relação saudável. Não havia, muito embora sabendo depois que nos fomos politizando no dia-a-dia, fomos nos apercebendo de que aquele povo lutava pela sua libertação. Isto parece-me que todos nós tínhamos esse... Quando viemos lá, viemos com esse conceito de que um povo deve lutar pela sua independência. Eu, quando fui para lá, não sabia para que ia. Portanto, meteram-me ali dentro do IGE, né, em setembro, a mim, e tu eras do meu batalhão. Está aqui o símbolo do nosso batalhão, com as 4 companhias. Eu era da 2781, tu eras da 2782. Portanto, fomos 6 dias ali no Uíge, rumo à Guiné. Quando chegámos à Guiné, até uma coisa interessante que eu me recordo, as águas pareciam salobras quando entramos no porto da Guiné, no porto de Bissau. Pronto, e depois dali fomos fazer lá o tal Iaox, mas espera aí, é que nós quando chegamos à Guiné, o barco parou a umas centenas de metros. Parou. Que é muito importante dizer isso. Luís. Como foram por companhias naqueles barcos pequenos para a terra, a minha companhia, por azar, foi a última a sair. Então, apreciaste tudo. Com temperaturas de 45 graus, fecharam o barco todo, ficámos na parte de cima do comboio, a nossa companhia, 24 horas, sem direito a casa de banho, sem direito a beber, sem direito a comer. Que é muito importante, porque os primeiros a saírem nem se aperceberam do que estava no barco. Portanto, aí ficámos ali, sem casa de banho, sem nada. Ao sol, à temperatura, sem o chapéu, sem nada. E depois? Pronto, e depois fomos para o Comoré, penso eu, que era ali dos arredores da Missão. Aí tivemos os primeiros contactos com o ambiente, com a natureza, a própria da Guiné, e depois o batalhão foi todo para Bissurá. E aí em Bissurá... Não. Sim. Não, nós fomos diretamente para Ixeira. Outros é que foram para Bissurá. Tu não foste para Bissurá? Não, senhor. Então eu pensava que sim. Portanto, nós fomos para Bissurá e o que é que acontece? Foi em Bissurá que tivemos o primeiro contacto com tiros. Portanto, Mas bem, quando chegaste a Bissurá, tinhas uma cama para dormir. Tinha um mosquiteiro por causa dos mosquitos. Pá. Bom, mas é que eu deixei de interromper. Mas nós, quando chegámos a Ixeira, se havia, por exemplo, camas para 150 homens que já lá estavam, nós chegámos mais 150 e não tínhamos cama para dormir. O que é que nos calhou a nós? Foi dormir num celeiro onde havia só cascas de amendoim, chamava-se lá a mancarra. Tivemos que pôr um género de um molhado no chão e dormimos ali 1 mês e meio. E os mosquitos? Enquanto preparávamos, não é só os mosquitos o problema, os problemas eram os ratos. Os ratos eram enormes, que se matava à paulada, que é preciso saber disso. E eu acordei um dia com um que me ferrou aqui nas calças e na perna. De ratos, atenção. Durante 1 mês e meio, até que a outra comissão acabou o tempo, foi-se embora e nós fomos ocupar as camas deles. A velhice foi-se embora. Cada um. Sim, e depois continua com a tua. E depois, acontece o seguinte, portanto, eu ia à frente, eu era de transmissões, levava lá o meu AVP1. Levava lá o meu AVP1 e ia à frente da companhia toda. Já tínhamos andado uns quilómetros, para uns quilómetros largos, e bolenhas, não sei o quê, até ao joelho a lama, e
cansados, e parámos para comer a ração de combate. Comemos a raçãozinha de combate, aquilo soube bem, embora sabemos como é que ela era feita e tal. E quando retomamos a marcha, começam os primeiros tiros. Os primeiros tiros para mim. À minha frente ia o pelotão de africanos. Que eram as tais milícias. Exatamente. Eu, quando começo a ouvir os tiros, a primeira vez, não estava preparado para aquilo, eu tinha 20 anos, eu fui para ali mandado, não sabia o que era aquilo, mandei-me para o chão, mas não, ali para o meio do capim. E estou a ver esta imagem. À minha frente, os africanos, um com uma bazuca, ficaram em pé a olhar a ver de onde é que vinha o tiroteio. E então um deles, pum, foi cheio. Um preto. Preto, nós somos brancos, pronto, mas preto. Mas foi numa milícia. Exatamente, uma milícia. Ele morreu logo, ficou desfeito. E dos estilhaços que o atingiram, vieram para mim, estilhaços. Portanto, eu fui evacuado, portanto, tive a sorte ou o azar de ser o primeiro ferido do batalhão. Ainda nem sequer fui chegar ao local e permaneceste durante o ano. Não, pois não. Depois dali, portanto, eu fui evacuado, veio o helicóptero, vieram o Fiat, os bombardeiros, eles foram embora, foram à vida deles e nós regressámos ao quartelmento em Bissorã. Nós não, porque eu fui de helicóptero para o Hospital de Bissau. Portanto, não foi nada de maior, estilhaços, não sei o quê, mas tudo se resolveu. A minha companhia, entretanto, acabou... Mas pelo caminho que levaste um preto bem ferido, que morreu no caminho. Morreu um... Tens que explicar isso também. Tens que me lembrar que a minha cabeça já não é o que era, não é? Aquele que morreu no local e outro... Em que ano foi isso? 1970, novembro. Porque eu em Bissorã estive em 68, pois, mas não era batalhão, era uma companhia só. Quando nós estávamos em Bissorã... Mas nós estávamos ali em transição, percebe? Para ir para os... Estava em transição, porque era para isso. Entretanto, o outro africano apanhou também uma bazucada assim na parte do ombro e ficou muito ferido e foi comigo no helicóptero. Morreu no caminho. E eu fui para Bissau, estive... Salvaste? Salvei, ainda estou aqui, pá. Já lá vão 42 anos. 42. O que era Bissum? Bissum era uma coisa lá no meio do mato, uns abrigos, mato todo lado. Não havia... Debaixo do chão? Debaixo do chão. E começava, quando tinhas o ataque ao quartel, tinhas que ir para as valas e não sei o quê, e se calhar tinhas lá umas garrafas lá penduradas no ramo farpado para fazerem barulho se alguém mexia naquilo. E tínhamos as emboscadas que tivemos na minha companhia, felizmente só um morto. O indivíduo estava a mandar o dilagrama, o seu nascimento, estava preparado, estávamos debaixo de fogo, estava a mandar o dilagrama, uma granada veio lá deles, bateu numa palmeira, bateu no dilagrama, esse foi o único ferido da minha companhia. Morreu. Com o dilagrama ali, deu vários feridos que foram evacuados, etc. Portanto, Bissum era mato por todo o lado e tínhamos o reabastecimento nas LDMs uma vez por mês via Cacheu. LDM era um barco da Marinha que fazia o transporte de géneros pelo LDM, Cacheu. lancha de desembarque média. Havia a pequena e havia a a LDG que elas desembarque grande. Ali era a grande. média. Portanto, também eu comprei, porque a mata dos dois lados do rio estavam sujeitos a ter ali grandes problemas no trajeto. Havia lá uma zona, quando eles lá entravam, era bombardear para todo o lado para poderem passar mais ou menos em segurança. Era feito o reabastecimento, o pessoal comia ali à base de dia sim, dia não, arroz com salsicha e salsicha com arroz. Ali era assim, porque não havia outra hipótese. Salsichas nunca as vi. Então o que é que comias? Frango? A maior parte das vezes era arroz com 3 azeitonas. Mas era daquele arroz que mandavas à parede para... Mas o mais difícil da nossa guerra, para mim, era a guerra dos mosquitos e das moscas. E depois era a alimentação. Não tínhamos água potável. Havia um frigorífico de 140 litros. O frigorífico de 140 litros é um frigorífico do tamanho de uma máquina de lavar, que estava ligado só de noite quando havia energia, porque quando não havia energia elétrica era feita por um gerador no próprio local. Esse frigorífico mantinha, por exemplo, as bebidas frescas para cerca de 100 homens. Ora, o que nunca havia bebidas frescas. Provavelmente só havia bebidas frescas a partir do dia 25. Começava a faltar o dinheiro, até alguns que gastavam no todo, e do dia 25 ao dia 30 é que havia alguma bebida fresca que já não havia dinheiro para beberem. Tu tinhas onde gastar o dinheirito, mas eu não tinha. Lá no bar, no quartel. No bar do quartel. Pensava que ias ali... Não, porque a nossa zona era como a vossa, não havia ruas, não havia lojas, não havia nada. Não tinha ruas para... Não, nada disso, não tínhamos nada. Tínhamos um bocado de terra onde de vez em quando tinha lá o
é a avioneta para trazer os... É verdade, uma curiosidade, sabem lá em Bissum como é que foi feita a pista? Era terra, claro. Mas quando ela começou para aterrar os primeiros aviões, houve lá um graduado qualquer que, com um ramo de palmeira agarrado ao jipe, para tentar alisar um bocadinho a parte da pista. Só uma coisa. Mas o mais difícil ainda era... Mas vocês, peço perdão, em Bissorã, nós construímos, ou acabamos de construir, junto à pista de aviação, uns abrigos subterrâneos, porque o acortelamento era junto ao rio e depois a minha companhia, com a engenharia, fez lá uns abrigos subterrâneos. Não sei se vocês se lembram disso. Estou a falar de Bissum, estou a falar de Bissum, onde eu estive. Peço perdão. Também estive lá há pouco tempo, não tenho recordações. Aquela pista o próprio terreno de que nós tínhamos que fazer as operações era um terreno muito pantanoso, porque era a bolanha onde se cultivou arroz. Era mais terreno pantanoso do que terreno firme. Não havia estradas, não havia ruas, era tudo mato. Portanto, a gente, logo que saíssemos do quartel, tínhamos logo água pelo pescoço ou a matar-se. E se com as armas do ar dos ramos, conseguiram ultrapassar aquilo tudo. De maneiras que o mais difícil de todos para mim, naquela zona ainda, que ainda havia muita guerra, mas tivemos um morto dentro do quartel, um ataque ao quartel, era, portanto, durante o dia eram as moscas e à noite os mosquitos. Nós tínhamos que sair todos os dias para o mato, que era para o inimigo saber que andávamos lá, porque se pudéssemos do quartel de braços cruzados, chamava-se isto mesmo assim, patrulhamentos que as companhias faziam ou que deviam de fazer para mostrar ao inimigo, e há momentos se disse, que nós que estávamos presentes e que estávamos ativos. Não é? E que estávamos ativos. Porque a nossa personalidade em termos de combatentes, compreende, de facto, nós fomos considerados dos melhores do mundo, porque nós sustentamos 3 frentes de guerra, porque em espírito de sacrifício, voluntariedade, amizade, amor pelo próprio, dedicação às coisas, não é? Nós demonstramos efetivamente que éramos uns excelentes militares, não é? Depois, relativamente à descolonização, eu não me pronuncio porque entendo que foi a página negra da nossa história, independentemente das razões e da forma como foram feitas, compreende? Nós, os antigos combatentes, não mereciam aquela vergonha. A vergonha, eu não sei se não haveriam outras possibilidades de resolver a forma como foi feita a descolonização, não é? Mas acho que não merecíamos isso. Os antigos combatentes, aqueles que se sacrificaram, que deram a vida, a própria saúde, no fim, fazer a forma, entregar aquilo a este ou aquele partido político, coisa e tal, e sabe, quando se metem em partidos políticos, muitas vezes a resolver os problemas, a política é feita por todos. Agora, quando se metem em partidos políticos, às vezes... É quase uma luta em vão. Exatamente, porque nós dissemos assim, à volta de 10 mil mortos. 10 mil mortos. O que aconteceu? Vamos falar agora nos problemas, que há momentos se falou, nos problemas psicológicos de muitos combatentes mais frágeis uns do que outros, homens, que não foram respeitados. O Estado português deveria ter assegurado em termos de saúde, digamos, assegurar a subsistência desses homens, compreende? Só um parênteses nessa parte. Um passado recente. O nosso Primeiro-Ministro, não tem nada a ver com político, o nosso Primeiro-Ministro foi a Moçambique, 15 dias atrás. Ninguém falou nisto, mas eu falei do meu. Pronto, ninguém falou nisto, quer dizer, a nível de comunicação social em geral. Eu vi o Primeiro-Ministro a depositar uma coroa de flores no túmulo do Coluna. Excelente. Acho muito bem, acho que fez bem. Eu vi o Primeiro-Ministro a fazer uma homenagem aos combatentes da Frelimo, que era a parte que nos atacavam, e que nós atacávamos a eles e vice-versa. Claro. Quando eu vejo o Primeiro-Ministro a ir ao cemitério de Maputo, antigo Lourenço Marques, que não me lembro o nome, perto ali do Coluna existia o talhão dos combatentes. Ele passou ao lado. Portugueses. Portanto, aqui está tudo dito. Então, são portugueses que estão lá.
no cemitério, mas há muitos portugueses que estão enterrados já no meio do mato, que tiveram que fugir à pressa e que fizeram umas câmaras provisórias. Só fazer essa observação. É quando nós fomos para a Guiné, ninguém sabia para o que ia, só sabíamos que íamos para a Guiné. O que é Guiné? Ninguém sabia. Para a zona onde fomos, que eu falo por mim, certamente com ele e muitos, se levámos uma escova de dentes e uma pasta de dentes, certamente, porque pensávamos que uma zona qualquer, uma que há ruas, que há estabelecimentos, se nos acabasse a pasta dos dentes, que acabou, não tínhamos onde comer um pauzinho. Se partisse a escova ou perdisse a escova, não tínhamos uma escova para comprar. Mas tinhas o pauzinho. Não tínhamos onde ir comer um frango, não tínhamos onde ir comer nada, era o que o quartel dava, e por exemplo, o mau tempo que lá se dava, por exemplo, onde é que o verão, no julho, no agosto e no setembro, que a avioneta não podia ir lá, o barco não podia ir lá, era o que nós tivéssemos para comer, que andámos meses, andei meses a comer, arroz, com 3 azeitonas em cima. Deste mais uma dica do comer. Havia lá Mas ainda tínhamos condições de ir para tomar banho. Não havia água, não havia uma torneira com água, não havia nada. Quem vai habituado a ter uma higiene normal é que não tem um chuveiro para tomar banho, não tem uma água para cortar a barba, não tem uma ficha elétrica para utilizar a máquina de barbear, como eu, por exemplo, cheguei lá e pensava que tinha máquina de barbear para cortar a barba. Isso é que bastante barbudos depois. Então, eu pelo menos andei, de barbudo não podíamos andar porque lá também era a guerra e não podíamos andar, tínhamos a disciplina daqui. Eu, por exemplo, tive, um mês sem lavar os dentes. Porque eu não ia pedir a escova ao meu amigo, porque eu partia, não sei o que, não roubaram-me, eu não tinha escova, não ia dar para queria roubar uma escova, não tinha. Deixa-me meter aqui uma dica. Havia lá um africano que era nosso amigo do posto de rádio, que de vez em quando trazia-nos um franguito. Sabe como é que ele fazia? Lá na tabanca dele. Roubava os pretos. Espera aí. Ele também era preto. Metia arroz e o que é que acontecia? Os frangos dele ou os frangos dos vizinhos, de outras tabancas, vinham comer o arrozinho ali pelo carreirinho e ele estava assim muito quietinho à porta, à tabanca dele, quando o frango vinha a comer, ele, pim! Então guardava o frango e vinha trazer nós. E depois, pronto, está aqui um franguinho que era a água de Lisboa. A água de Lisboa que era o vinho. Era só uma... mas ainda queria dizer uma coisa. Estamos a passar 42 anos, eu, no meu caso, 42 anos, faz este ano que vi da Guiné. E recebi agora esta medalha, que é a medalha comemorativa das campanhas. 42 anos depois. Portanto, isto é uma medalha, não tem qualquer valor em termos de a medalha em si não tem valor estimativo para nós. Portanto, isto era uma medalha que eu devia ter recebido na altura. Para a gente ver como é que o nosso Estado olha para os combatentes, porque o combatente é combatente toda a vida, temos que ir pedir um ofício, mandar lá para o Arquivo do Exército em Chelas, pedir a medalha que nós temos direito, que diz aqui Guiné 70-72, que foi o meu caso, pedir a medalha e eu estive 2 anos à espera. Agora recebi, portanto, finalmente ela veio, foi ali na Escola Prática de Serviços, que eles têm muitos pedidos, e há muita gente que não recebeu, nem vai receber, só recebeu a título póstumo, que eles têm muitos pedidos para enviar medalhas, estão a retardar também, se calhar, por questões militares, não faço ideia, mas a escola todas as semanas faz lá uma cerimóniazinha, o máximo penso que é de 5, que chama, conforme tem os pedidos lá feitos, e fazem lá uma cerimónia muito interessante. Portanto, almoçámos lá, convivemos com os militares, uma visita guiada ao quartel, e por aí foi muito interessante. E cá está a medalhita, que muita gente... Eu tenho um grupo no Facebook, nós trocamos lá muitas memórias, muita informação, mas para mim aquele monumento que está lá é um monumento aos... Combatentes somos todos, é um facto, mas é um monumento ao combatente da Grande Guerra. E eu acho que aqui na Polo, como exemplo todo, e os senhores em Vila do Conde têm lá um grande monumento, e são muito ativos, e têm muitas exposições, e é isso que precisamos. Aqui não há nada. Eu já agora digo aqui, aquilo que eu fiz, eu pessoalmente não pertenço a nenhuma associação, sou apenas ex-combatente. Interessei-me muito por esta causa também. E enviei para a Câmara, para a área competente, até posso dizer, não pode ser Diamantino, há um ano mais ou menos, uma sugestão, porque é que ele não cria ali na Praça dos Combatentes um monumentozinho em memória dos que morreram, 44, poveiros que morreram nas guerras coloniais, 44.
E não só isso, portanto, e homenagear aqueles que deviam ter sido centenas, não faço ideia, mas se calhar aqui do Conselho da Póvoa, umas centenas deles que andaram por lá. Um localzinho ali na Praça dos Combatentes, onde a pessoa pudesse homenagear os mortos e pronto, exatamente. E beneficiar um bocadinho vivo. Mas se me permite, Esse não só, se me permite fazer aqui trazer aqui, Alice, a procura que nós, em relação à água que nós não a tínhamos, era um bidão que íamos à água, nós íamos, tínhamos sempre uma secção que ia à lenha e outra à água. Possivelmente todas as companhias tinham isso, porque no interior do acortelamento não existia, não é? Não existia esse bem fundamental que é a água. Água não potável. Não potável. Íamos à água e depois fervida é que nós conseguimos, ou então com um comprimidozinho lá dentro do cantinho. Porque eu era atirador, eu fui operacional e sei o que isto é. As emoções, o cair numa emboscada como aquele senhor que foi ferido, e infelizmente carreguei com alguns, uma emboscada. O estarmos a sair do quartel às 3 horas ou 4 horas da manhã, nascer do sol, eles, para detectar a nossa saída, que havia uma coluna que ia sair, e eles davam uma rajada, que era para anunciar a nossa saída. Ora bem, entendam isto, uma rajada, o nosso coração acelera, entendo, parece que sai cá para fora. Pronto, aquilo, a primeira saída. No percurso, passado 1 ou 2 horas, mais uma emboscadazinha muito leve, com meia dúzia de rajadas, uma morteirada. O nosso coração, que já tinha voltado ao normal, volta novamente a acelerar. E isto ao fim de um dia, compreende? Os antigos combatentes, creio que percebem o que é estas emoções e as sensações e aquilo que nós vivemos numa área muitas vezes operacional de risco, operacional, conhecido Bissorã, em Cheia também, aquela zona do Cacheu, o Cacheu é uma zona extraordinariamente também perigosa, o Morés e o Oio, onde infelizmente eu passei por lá e vi dos maiores desastres da minha vida, que me cria emoções, e muitas vezes quando vou a escolas que nos convidam agora pelo 25 de Abril para irmos lá dizer aos jovens, aos miúdos, aos adolescentes o que foi a nossa infância, o antes de e depois de e agora, aquilo que nós tanto lutamos para ter um Portugal digno do seu nome e da história que tem. Temos um Portugal a andar a pedir esmola, quando nós não merecíamos isso. E agora nós é que estamos a sustentar, muitas vezes, até os nossos próprios filhos. Porque temos tido, à frente dos nossos governos, desculpem, não vou falar em política, que eu não gosto de canalha. Porque eu não sou capaz de aceitar, um país como o nosso, com tanta riqueza. Mas acredito que nós temos muita riqueza, não é? Nós temos muita riqueza. Se deixe chegar a esta situação. Entendo, o 25 de Abril, que nós trabalhamos para ele e fizemos um país. Hoje, quando vão militares para Kosovo e outros países, não me interessa citar, eles saem com honras militares, tudo, não lhes falta nada. E quando chegam são heróis. E a nós, compreende, nem o direito à segurança social a que tínhamos, o direito por direito dizer assim, vocês estiveram num local de dificuldade, cumpriram com o vosso dever para com a pátria, o direito a própria pátria devia assim, vocês agora vão ter, não queremos dinheiro, nunca ninguém pediu dinheiro ao governo português, estão-nos a dar uma pensão, mas ninguém lhe pediu. O que pedimos era dignidade, assistência médica, é isso que pedíamos, e que o tempo que contou para os profissionais, que contava para os profissionais, que era o dobro. Na Guiné, se estivessem lá um ano, contava 2, para efeitos de reforma ou aposentação. Porquê é que nós militares, na Segurança Social, eu estive lá 2 anos na Guiné e só me contaram com 1 ano? Eu peguei na deixa porque nós temos os nossos convívios, como já falei há bocado, e nós somos uma família. Os combatentes, eu chamo de combatentes porque somos combatentes toda a vida.
Nós temos uma família, nós encontramos ali, nós convivemos todos os anos. A nossa vai ser agora em setembro. Chegamos lá, portanto, fazemos ali o nosso convívio, recordamos. Agora é mais fácil, por causa das redes sociais, trocamos muita coisa, muita informação. Deixa-me só voltar atrás, como você falou, na ida dos militares para o Kosovo e com as honras que eles têm. Eles vão, de livre vontade, vão ganhar balúrdios. E fiquei chocadíssimo quando, nessa altura, o do alívio regional dizer assim: o bacalhau para o Natal vai do continente e leva um cozinheiro. Eu pergunto, chocou bastante como eram passados os nossos natais. Eu posso descrever os natais que passamos. Depois daquela refeição às 6 da tarde, com um bocado de arroz com as azeitonas, à meia-noite veio a ceia de Natal. 2 metades de batata, cozidas com um bocado de couve, uma postinha de bacalhau que se via o sol, via-se o dia, e o molho da cozinha de comer as batatas. Era a água que saía das couves. Para 16 homens naquela mesa, como bebida, veio uma garrafa de Martini de litro. Foi o nosso Natal. E depois ofereceram aquele disco, um LP, que vinha a falar a Amália Rodrigues, o falecido Eusébio, os certos cantores, a desejar-nos um Natal feliz. Agora, há uma diferença. Dos nossos natais lá, fomos empurrados, obrigados, de borla e torturados quase. No quartel tínhamos... Passei 2 natais em pleno mato. No meu quartel, parece que o comandante era o único do quadro. Vós eram milicianos. Portanto, o nosso era militarista, tínhamos que andar dentro do quartel, fardados, plenamente, como se fosse carne. Se fosse apanhado com chinelo nos pés, ou se fosse apanhado sem coisa na cabeça, eram logo castigados. Bom, o que é que acontece? Como nós passamos os nossos natais, eu fiquei assim, em relação aos de agora, vão ganhar balúrdios, vão de vontade, estão lá 6 meses, com tudo do que é bom e do melhor, chamadas telefónicas, tudo de bom. Quem é que falava para a família por telefone na Guiné? Ninguém. Não monopolizo o tempo, deixa-me dizer só uma coisa, estamos quase a acabar. Uma história interessante. Uma história interessante que se passou. Havia um indivíduo de transmissões, que era o Santos, penso que era ali da Maia, ele é da Maia, que uma altura ia para tomar banho, tinha que atravessar a parada toda, e depois lá tinha os bidões, não é? Ia para tomar banho, ia com a sua... Nós andávamos à vontade lá. Às vezes vinha uma chuvada, aquela chuvada quente, a gente ia para a parada, só em calção. E então o Santos ia com a sua toalhita para tomar banho e ia com aquele chinelo de metade do dedo. E então na parada estava uma caixa de cerveja. E ele puxou a colata atrás, digamos assim, a puxar a colata atrás é um termo para dar um chute na caixa. Deu na caixa. Acontece que alguém fez ali uma malandice e tinham posto um bloco de cimento dentro da caixa. O rapaz ficou com o dedo do pé todo esfacelado, teve que ser evacuado para a missão.